pensamento da gente tem uma velocidade ideal? Talvez você já tenha ouvido falar da funkeira e youtuber Dani Russo. Para os 13 milhões de seguidores que ela tem no Instagram, ela explicou que teve uma crise relacionada à síndrome do pensamento acelerado. E aí muita gente começou a opinar sobre o que seria isso, qual seria o tempo exato das ideias. Por isso, o Humanamente, programa da Band News FM, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, responde hoje do ponto de vista da psiquiatria. Teria o nosso pensamento uma velocidade ideal? Para isso, nós contamos sempre com as mais decantadas ideias dele, nosso psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Minhas ideias não são muito aceleradas, não. Minhas ideias são meio lentas, meio digeridas aqui, né? A gente precisa fazer a digestão dos conceitos e até para passar para o ouvinte, para a gente mesmo entender e conseguir transmitir isso para o ouvinte. E essa é uma descrição, né, de que eu ando meio acelerado, eu ando agitado, eu ando nervoso, que podem não significar muita coisa. Eu sempre conto, eu tive um paciente uma vez que ele disse para mim que estava nervoso. E ele não conseguia explicar o que significava aquele nervoso. Não, estou nervoso. Mas o que é que você sente? É nervosismo. E aí, assim, tive um trabalho para descobrir se era ansiedade, se era irritação, se era impaciência, né? O que significa nervoso. Então, é importante, quando a gente vai falar hoje sobre pensamento lento, pensamento acelerado, a gente definir do que a gente está falando para que não haja tanta confusão como costuma acontecer com esses termos. Pois é, até porque em 2022, se as pessoas não estão um pouco aceleradas, um pouco ansiosas, talvez tenha alguma coisa errada realmente. Mas para a gente tentar entender um pouco mais sobre isso, existe uma síndrome de pensamento acelerado? Existe um tempo das ideias? A gente vai conversar aqui com o médico psiquiatra, doutor em medicina pela Universidade. Ixi, eu testei aqui antes de entrar no ar, mas não vai sair certo, ele vai me corrigir por aqui. Fala aí, doutor, como é que pronuncia direitinho? A Universidade de Würzburg, Vamos lá, Alemanha. Da Alemanha, coordenador do programa de esquizofrenia e programa de déficit de atenção e hiperatividade no adulto do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, Mário Louzan. Mário, muito obrigada por estar aqui conosco, comigo e com o Daniel. E eu quero justamente, então, começar te perguntando: a gente pode, do ponto de vista da psiquiatria, classificar o pensamento em relação à sua velocidade? Existe um tempo certo do pensamento? Mais uma vez pelo convite. A psiquiatria, quando ela faz uma análise das funções mentais, de tudo aquilo que faz com que a gente pense, haja, sinta, ela procura fazer uma espécie de dissecção disso, né? Ela vai pegando essas diferentes funções psíquicas e vai tentando analisar para poder separar o que é normal daquilo que pode ser uma doença psiquiátrica. O pensamento é uma dessas funções psíquicas. O pensamento é aquilo que nós todos estamos acostumados a pensar, né? É um pouco redundante e até meio difícil de explicar, porque não existe um pensamento que a gente possa pegar diretamente, né? O nosso pensamento está inserido na nossa mente e uma outra pessoa só tem acesso a ele através da nossa conversa, através do nosso discurso. Então, é através do discurso que a gente capta o que a pessoa está pensando. E uma das características do pensamento é a sua velocidade, né? Nós temos o que a gente pode chamar aí de um pensamento com uma velocidade normal, mais ou menos do jeito que eu estou falando, um pouco mais, um pouco menos. E existem situações extremas onde a velocidade do pensamento está muito acelerada ou muito lentificada, e isso pode caracterizar alguns quadros psiquiátricos. Então, essa seria uma das funções, né, ao se fazer essa análise, tentar saber se nós estamos falando de uma situação normal ou de uma situação que tem uma doença por trás, né?
se a gente fizer uma analogia com a nossa movimentação, com a caminhada, enquanto você falava, eu pensava um pouco aqui numa analogia com a nossa caminhada, né, Lúcia? De que você pode andar numa velocidade média aí, então você olha na rua, o pessoal está, né, numa média de velocidade. Tem gente que está indo devagar, porque está prestando atenção em alguma coisa, está comprando ali no camelô, ou está, né, enfim, prestando atenção, mas tem gente que vai devagar porque está cansado, está se arrastando. Tem gente que vai estar mais rápido porque está atrasado. Então, o trem está saindo, a pessoa tem que acelerar mesmo e tem que dar uma corridinha, tem que andar mais rápido. Mas tem gente que vai estar andando mais rápido porque está inquieto, porque está aflito, porque, né, não está passando bem. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente vai mais rápido ou mais devagar porque a gente não está bem, mas às vezes a gente vai mais rápido ou mais devagar porque precisa ou porque quer. Com o pensamento, imagino que seja a mesma coisa, né? Às vezes a gente acelera um pouco porque você está mais focado, você precisa resolver aquilo, e às vezes você não está legal, você está ansioso, você está preocupado, você está angustiado. E por outro lado também, né? O pensamento pode ir mais devagar porque você está ali ruminando um assunto, está analisando minuciosamente, ou ele pode ir mais devagar porque você também não está bem, está muito cansado. Tem essa variação normal de velocidade? Tem, eu acho que tem essa variação normal de velocidade e o que talvez seja a característica dessa normalidade, vamos chamar assim, é que isso é circunstancial, né? Isso está acontecendo naquele determinado momento porque você está concentrado e está precisando elaborar um relatório, por exemplo, ou elaborar algum pensamento mais complexo, ou você está mais desacelerado porque você está na praia no fim de semana descansando e seu pensamento está ali num certo devaneio, sem muita pressa, sem muita preocupação. Agora, isso está muito vinculado à circunstância, né? Então, isso tudo tem essa flutuação dentro da normalidade e ele vai oscilar conforme a circunstância que você se encontra, né? E aí eu acho que tem uma diferença importante, porque nas situações de transtornos mentais, onde o pensamento pode estar eventualmente muito acelerado ou muito lentificado, você tem isso de uma forma, em geral, muito mais contínua, né? Que independe tanto assim da circunstância, né? Isso também nos ajuda a separar, digamos, o normal do patológico, né? É como se a pessoa não conseguisse andar devagar ou não conseguisse andar rápido, né? Ela está ali Exatamente. impedida, ela sempre está devagar ou sempre está rápido. Aquilo está acontecendo independentemente da vontade dela, digamos assim. Perfeito. Agora, pelo que eu pude compreender da fala de vocês dois, esse pensamento acelerado ou esse pensamento mais lento, ele em si não é a síndrome, ele em si não é o problema, ele está, dentro de um quadro de um outro problema, é isso? Exato. Na verdade, a velocidade do pensamento a gente poderia chamar de um sintoma, né? E um sintoma isolado dificilmente caracteriza um quadro psiquiátrico, né? Você tem que ter, para você ter caracterizar um quadro psiquiátrico, você tem que ter um conjunto de sintomas, né? Ou uma síndrome, digamos assim. Então, para a psiquiatria, a aceleração ou a lentificação do pensamento é uma das características do próprio pensamento, né? Existem outras características que a gente analisa para poder pensar, para poder concluir se tem ali alguma coisa psiquiátrica, alguma patologia ou não, ou se aquilo é só uma oscilação da normalidade. Zan, você estava trazendo aqui para o nosso ouvinte um relato de que essa velocidade do pensamento, quando ela foge assim da normalidade, ela pode estar associada com outros quadros, que a gente tem que olhar para outras características. E eu queria saber que características são essas, o que que ela pode estar associada quando a gente está pensando rápido demais e identifica isso no discurso, né, de uma pessoa, ou muito lentamente. Então, além da velocidade, a gente costuma estudar o pensamento do ponto de vista da sua forma, da maneira como as ideias se organizam, digamos assim, e do conteúdo, né, daquilo que está sendo expresso através das ideias.
Então, você tem, em geral, quando você tem um pensamento muito acelerado, você corre o risco, né, em situações de transtornos mentais, que as ideias comecem a saltar uma da outra. Antes de concluir a ideia número 1, a pessoa pula para a ideia número 2, e assim sucessivamente. Então, você tem uma desorganização do pensamento porque ele se encontra acelerado demais. E a nossa velocidade de pensamento não é equivalente à nossa velocidade de discurso, de fala, né? Às vezes o nosso pensamento está tão acelerado que a gente mal consegue falar ele, né? Você está falando, mas a sua ideia já está em outro lugar, e aí você começa a se atropelar e se atrapalhar com as ideias. Então, esse é um outro aspecto que chama a atenção quando a gente vai analisar alguns quadros psiquiátricos. E o conteúdo é aquilo que a gente está expressando, né? Que tipo de ideias a gente tem. Dependendo do quadro psiquiátrico, você pode ter, por exemplo, ideias que começam a fugir da realidade, né? Ideias que começam a se tornar incompatíveis com a realidade daquela pessoa. Por exemplo, uma situação onde ela começa a se expressar que está sendo perseguida ou que tem ideias de grandeza, que ela é muito mais do que ela de fato é. E tudo isso vai nos construindo, né, os diferentes quadros psiquiátricos. E eu acho que o que confunde bastante, Lusa, é porque às vezes a gente usa síndrome, né, a palavra síndrome, de uma maneira pouco rigorosa, né? É como, eu sempre gosto do exemplo da síndrome do ninho vazio, né? O que a gente chama de síndrome do ninho vazio? Quando os filhos casam, crescem, casam e vão embora, e aí os pais ficam sem os filhos em casa e dá uma certa sensação de vazio, né? Uma certa melancolia, uma nostalgia. E aí a gente junta tudo isso e fala assim, isso é uma síndrome do ninho vazio. A gente não está falando que é uma doença. É óbvio, né? Nesse caso fica evidente que a gente não está falando de um transtorno mental, nem de uma condição médica, mas a gente está descrevendo uma situação de vida. No caso da cantora que falou dessa síndrome do pensamento acelerado, eu acho que fica um pouco essa confusão, né? Porque quando a gente fala de síndrome do pensamento acelerado, como a Ellen bem colocou, século 21, pós-pandemia, 2022, ano de eleição, Copa do Mundo, tem muita informação nos cercando, a gente fica focado em um monte de coisa, a gente fica checando um monte de informação, a gente tem muito por fazer, então a gente vive em um contexto em que o nosso pensamento ele é demandado, né? A gente precisa pensar em muitas coisas, e aí fica nessa descrição, é uma síndrome do pensamento acelerado. De novo, não é uma doença, né? Mas parece muito mais uma descrição da nossa realidade, como a síndrome do ninho vazio, do que um transtorno, e aí confunde, né? Porque as pessoas ouvem síndrome e acham que aquilo é uma doença por si só. O pensamento estar acelerado é uma doença por si só, quando você está explicando que não, né? Exato. Eu acho que aí o uso da palavra síndrome é um uso por afinidade, não é um uso médico da palavra, né? Uhum. Então a Se gente não usa, está estamos definindo um falando, transtorno, né? exato, não estamos falando do termo síndrome como a medicina usa o termo síndrome, que é uma forma um pouco mais rigorosa, né? E porque tem várias condições, aí sim, mentais, vários transtornos mentais que vão levar ao pensamento estar numa velocidade maior do que habitual, só que como você vinha dizendo, isso não vem sozinho, né? Enfim, a gente pode começar a discorrer sobre esses transtornos. O primeiro que me vem aqui a lembrança é a própria ansiedade. Quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, o pensamento pode ficar acelerado, mas aí ele vem com um conteúdo específico, não é assim? Exato. A ansiedade, acho que é um dos exemplos onde você tem aceleração do pensamento associada, em geral, a um sentimento de um certo sofrimento, né? Um sentimento de angústia ou de ansiedade, que é aquela sensação de que está para acontecer alguma coisa, embora não exista nada concreto, digamos assim, ou às vezes até pode ter, né? Uma perspectiva de alguma coisa concreta, mas é uma preocupação excessiva, né? No caso do transtorno de ansiedade generalizada,
é uma preocupação excessiva de que algo está acontecendo, eu fico acelerado porque eu estou preocupado com aquilo, eu posso ter manifestações físicas, né, sudorese, palpitações, eu posso ter uma insônia. Então, aí eu começo a compor, né, uma série de sintomas que vão me dizer que, olha, isso é uma síndrome ansiosa, por exemplo, né? E aí, Então, bem empregado o aí já termo no síndrome, sentido, né? aí já no sentido médico da palavra, né? Eu posso daí, a partir dessa caracterização sindrômica, examinar quais são as doenças possíveis que estão causando aquela síndrome de ansiedade, por exemplo, né? Quando a gente pensa em conteúdo do pensamento, você falou que a gente avalia a forma, a velocidade, o conteúdo, e você exemplificou, né, com os pacientes que podem ficar psicóticos, né, que podem perder o contato com a realidade. E aí é muito fácil do ouvinte se identificar, né? Porque você imagina você achar, ou achar não, você ter a certeza de que Certeza, estão né? te perseguindo, de que estão filmando você, de que sua casa está grampeada, de que seu carro está grampeado, de que tem câmera por todo lugar, que as pessoas na rua sabem de uma tramóia global contra você. Como é que você vai ficar tranquilo? Como é que seu pensamento não vai acelerar? Né? Me parece meio evidente que nesse caso a pessoa fica tão intranquila, tão persecutória, como a gente diz, que o pensamento dela vai acabar também parecendo acelerado, só que por uma série de outros sintomas que vão também caracterizar uma outra síndrome. Exato. Aí, no caso que você está colocando, né, evidentemente que a pessoa entra num estado de sofrimento quando ela já não consegue separar o que é a realidade, o que é a imaginação dela, e isso, obviamente, é extremamente angustiante, porque a pessoa perde um dos pilares, né, da nossa capacidade mental, que é fazer um juízo adequado da realidade, né? É uma outra, digamos assim, função mental, né, e Uhum. que pode estar abalada, pode estar alterada em algumas condições psiquiátricas. Bom, nós falamos aqui de 2 casos que trazem sofrimento, né, para a pessoa, a ansiedade ou um quadro psicótico, mas a própria paixão no ser humano deixa o ser humano também com um pensamento acelerado, né, também deixa ele num quadro muitas vezes, que tira da normalidade, né. A paixão já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque ela envolve uma interação, envolve um estar com outra pessoa, por quem você tem uma expressão afetiva muito intensa, né? Entra aí uma outra função psíquica, uma outra função mental, que é a afetividade. E essa afetividade, numa situação onde ela está, digamos assim, intensificada, né, ela pode levar a uma aceleração do pensamento, porque você está ali o tempo todo pensando naquela pessoa, você está o tempo todo envolvido com aquilo, né? A pessoa é um pouco que tomada pela paixão, né? Essa é uma característica da paixão, né? Que se durar demais, a gente pode até começar a desconfiar se não é patológica também, né, Rosa? Porque a paixão, ela é muito, enfim, muito presente na nossa vida, na nossa sociedade, mas tem prazo de validade, né? Em geral tem um certo prazo de validade e também tem uma modulação em função de como é que é o feedback daquela outra pessoa por quem você está apaixonado, né? Bem lembrado. Se você começa a ficar apaixonado sem ter o feedback da outra pessoa, porque tem alguma coisa errada, né? Lembrei de uma frase do Daniel aqui num programa, né, Daniel, que você disse, como é que é, quando a pessoa diz para o outro: "Eu não posso viver sem você", isso é uma ameaça, né. Pois é, isso não é uma declaração. Eu brinquei na abertura deste programa com o Daniel, dizendo que ele tem as mais decantadas ideias aqui deste programa, mas porque eu lembrei sempre quando eu fazia mestrado, minha orientadora dizia assim: "Ellen, calma, as ideias da gente precisam decantar". E é verdade, né, não, quanto mais tempo a gente tira ali para pensar melhor algumas ideias, como no mestrado, no doutorado, mais elaboradas elas vão ficando. Só que nos dias de hoje, com tanta informação, isso é muito difícil. E meio que naturalmente nosso pensamento vai ficando mais acelerado.
Por que que eu fiz esse preâmbulo aqui para vocês dois? Para entender, como é que a gente pode olhar para os dias de hoje, de tantas informações, e se deparar com o nosso pensamento acelerado e dizer: "Não, tudo bem, esse acelerado está normal". Acho que a pergunta, né, Luz, é como diferenciar o acelerado do dia a dia do acelerado do transtorno mental, né? Quando que a gente precisa se preocupar que está acelerado demais? Bom, eu diria que o acelerado, digamos assim, normal, é aquele acelerado sobre o qual eu tenho algum controle ainda. Eu estou com o pensamento acelerado, eu estou ali digerindo um monte de informações, ou decantando, para usar aí o termo que vocês adotaram, e eu estou transformando as informações em conhecimento, porque as informações estão espalhadas por aí. Para elas virarem conhecimento, para mim, elas precisam ser absorvidas e, de alguma forma, elaboradas. E eu estou ali acelerado, tentando entender, aprendendo alguma coisa, em algum momento eu digo, tá bom, já tá legal por hoje, então agora eu posso parar aquilo que eu estou fazendo e desacelerar. Quase que o pensamento desacelera automaticamente, né? Então eu mantenho um certo controle sobre isso, né? Nas condições onde o pensamento está muito acelerado e você não consegue gerenciar isso, muito provavelmente você tem já alguma coisa que está próximo daquilo que é patológico, né? Daquilo que é algum tipo de transtorno mental, né? Usando o exemplo do transtorno de ansiedade generalizado, o sofrimento da pessoa que sofre desse transtorno é que ela não consegue desligar, aquilo é 24/7, né? O dia inteiro, todos os dias da semana, mesmo no domingo, quando ela, digamos assim, não tem nada para fazer, né? Um outro exemplo, né, a gente não tocou nesse quadro ainda, mas no caso do transtorno bipolar, quando você tem uma pessoa no que a gente chama de um quadro maníaco, de euforia, de agitação, que o pensamento fica muito acelerado, e esse é um exemplo muito clássico de aceleração do pensamento, né? O quadro maníaco dentro do transtorno bipolar, a pessoa não tem controle daquilo. Ela perde totalmente a condição de gerenciar aquilo e aquilo vai como se fosse um tsunami de pensamentos, né? Uhum. Então, a gente não falar em só um transtorno que a gente não tocou, Luz, a gente também não comentou do déficit de atenção, né, que é tão comumente associado às crianças, mas que, inclusive, você tem um trabalho bem importante no déficit de atenção nos adultos. Na hiperatividade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o pensamento também tem uma característica um pouco mais de velocidade aumentada, essa coisa de pular de uma coisa para outra. Ele também é percebido como uma perda de controle, não é? Quando você tem no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, digamos, aquela parte que diz respeito à hiperatividade, particularmente no adulto, a queixa deles não é tanto a hiperatividade motora, não é como aquela criança que não para quieta na sala de aula. É uma pessoa que tem um pensamento hiperativo, ela pensa o tempo todo e ela relata, é muito frequente eles relatarem que eles têm dificuldade de desligar o pensamento na hora de dormir. A dificuldade de dormir decorre do fato de que o pensamento não para, né? As ideias vão acontecendo de uma forma acelerada, de uma forma que um vai atrás do outro o tempo todo, e a pessoa não tem um controle propriamente sobre isso. Então, o TDAH é um outro exemplo, né? Particularmente naqueles que têm o que a gente chama de uma apresentação hiperativa, né? É um pensamento que não para. E isso, muitas vezes, redunda em uma ineficiência do pensamento, né? Não é que a pessoa pensa muito e, com isso, ela é hiper mega produtiva. Muitas vezes, esse pensamento é improdutivo porque eles vão se atropelando de tal forma que a pessoa não consegue fazer disso alguma coisa que redunda em uma eficácia na produtividade dela, por exemplo. É a importância, né, Ellen, de a gente destrinchar aqui o que está por trás de um sintoma, né? Quando a gente chama
o pensamento de acelerado e acho, bom, eu preciso tratar o meu pensamento acelerado, é como você falar de febre, falar, não preciso tratar minha febre. Calma, por que você está com febre, né? Você está com uma infecção, você está com uma bactéria, um vírus, está com alguma desregulação neurológica, qual que é a origem dessa febre? Precisamos encontrá-la para tratar, né? Então, acho que fica claro para o ouvinte que se você sente que o seu pensamento está acelerado, pode ser tanta coisa, né? Pode ser ansiedade, pode ser transtorno bipolar, pode ser, enfim, uma psicose, pode ser TDAH, pode ser tanta coisa. Ou pode ser que você está apaixonado, né? Pode ser uma coisa circunstancial, uma preocupação passageira, que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Exato, exatamente por isso que a gente está tratando desse tema aqui no Humanamente à luz da psiquiatria, né? Porque claro que hoje em dia com as redes sociais tem muita vantagem, a gente acaba disseminando muita informação, mas muita desinformação entra ali no contexto. Aqui no Humanamente a gente tenta trazer os esclarecimentos à luz da ciência, sempre com quem entende do assunto, quem estuda aqui o assunto. E é justamente o que a gente tentou trazer hoje aqui para os nossos ouvintes, com a luz das ideias do Mário Louzan, que é coordenador do programa de esquizofrenia e do programa de déficit de atenção e hiperatividade no adulto do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Mário Louzan, super obrigada por suas ideias no timing correto por aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Espero que tenha sido esclarecedor para o nosso público. Muito, como sempre. Daniel Barros, mais uma vez, obrigada a você por aqui, por toda a parceria. Vamos sem pressa, vamos em frente, vamos sem pressa, até o próximo programa, né? Até o próximo programa, que já é na próxima semana, você sabe. E você, ouvinte da Band News FM, achou que estava um pouco acelerado, qualquer coisa assim? Não tem nada não, ó. A gente fica também em podcast, fica no site da Band News FM, fica no canal do YouTube da Band News FM. Você pode compartilhar, pode ouvir novamente. Escolha ali o seu agregador de podcast favorito, que estaremos por lá para você ouvir à la carte, na hora que ficar melhor no seu dia, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.